caros alumnos, estamos iniciando nuestra videoaula número 6, referente a ecuaciones algébricas y trascendentales. En esta videoaula vamos a ver algunos resultados de cómo localizar as raíces de uma equação. No caso de equações polinomiais, é conveniente utilizar as cotas de Lagrange. Se nós temos uma equação polinomial, Pn de x igual a 0, com coeficientes reais, podemos escolher sempre uma maneira de fazer com que o coeficiente principal, An, fique maior que 0. Nesse contexto, a cota de Lagrange para as raízes positivas dessa equação polinomial está descrita pelo valor de L, igual a 1 mais a raiz n menos k de b sobre a n, onde a n denota o grau do polinômio, b é o maior valor absoluto dos coeficientes negativos, se existirem, ou 0, se não existem coeficientes negativos. O k é o maior grau de x onde acontece um coeficiente negativo, ou 0, se não acontecem coeficientes negativos. Obviamente, o an da fórmula é o coeficiente principal do nosso polinômio. Por exemplo, se estamos interessados em localizar as raízes positivas de um polinômio de sexto grau, que está sendo mostrado na sua tela, nós temos n igual a 6, b igual a 5, porque existem vários coeficientes negativos, menos 3, menos 5 e menos 4. Dentre eles, o maior valor absoluto desses coeficientes é 5. Similarmente, o k é 4, porque no grau 4, no termo de grau 4, acontece o primeiro coeficiente negativo do polinômio ordenado. Então, a cota de Lagrange pode ser estimada como 1 mais raiz quadrada de 5, que é aproximadamente 3,236. Essa cota de Lagrange é importante porque ela está nos dizendo o seguinte, está nos dizendo que entre 0 e 3,236 estão todas as raízes positivas do polinômio, se elas existem. Podemos utilizar também o resultado das cotas de Lagrange para localizar as raízes negativas de uma equação polinomial. Basta considerar o polinômio Pn menos x, ou seja, substituir o x por menos x na equação original. E, é claro, ter o cuidado de fazer com que o coeficiente principal, An, fique sempre positivo. Bom, nesse caso, então, nós temos que menos L2 é uma cota inferior das raízes negativas da equação, se existir. Por exemplo, se temos nosso polinômio anterior, de sexto grau, fazemos a modificação, a mudança Pn menos x, e resulta no polinômio que você está enxergando na sua tela. Nesse polinômio, observamos que n vale 6, o b vale 8, desde que menos 8 também é um coeficiente negativo agora, e o k vale 4, desde que o maior grau, onde acontece um coeficiente negativo, é 4. Nesse caso, L2 está dado
por 1 mais raiz de 8. Ou seja, as raízes negativas, se existirem, elas estão localizadas entre menos 1 mais raiz de 8 e 0. Então, como você pode ver, as cotas de Lagrange, elas determinam um intervalo onde se encontram então as raízes positivas e negativas, ou seja, as raízes reais de um polinômio. Este critério é muito útil, então, como um primeiro passo para resolver as equações, porque desde que a gente vai utilizar métodos numéricos para resolver equações polinomiais ou transcendentes, nós temos que ter uma ideia de aonde estão as raízes da nossa equação. Então, digamos, se eu for resolver a equação polinomial de sexto grau que está sendo mostrada, uma boa ideia inicial para encontrar raízes seria, então, entre menos 4 e 4. Ou seja, não adianta procurar raízes fora desse intervalo, desde que elas não existem. Por exemplo, temos um polinômio de quinto grau. Então, se queremos determinar as cotas de Lagrange desse polinômio, nós temos que n igual a 5, p igual a 18 e k igual a 4, resultando numa cota igual a 19. O mesmo polinômio, só que agora modificado para p de menos x. Obviamente, aí nós teremos que trocar de sinal para o coeficiente principal ser maior que 0. Então, trocamos os sinais de todo o polinômio e resulta no polinômio que está enxergando x quinta mais 5x quarta mais 10x cubo menos 18x menos 7. Esse polinômio, então, tem n igual a 5, b igual a 18 e k igual a 1. Ou seja, o maior grau onde acontece um coeficiente negativo é também 1. Nesse caso, nós temos uma cota L2 igual a 3,060 aproximadamente. Então, se as raízes reais da equação existem, elas se encontram entre menos 1 mais raiz quarta de 18 e 19. Quer dizer, novamente, temos estabelecido um intervalo onde as raízes reais do polinômio se encontram. Bom, as cotas de Lagrange elas não podem ser utilizadas para equações transcendentais, por motivos óbvios, porque elas envolvem séries ou envolvem funções transcendentais. Então, outros recursos que a gente tem à mão são as tabelas de valores das raízes, das funções, e os gráficos. Então vamos ver como que podemos utilizar essas duas ferramentas para localizar as raízes de uma equação. Por exemplo, no caso de tabelas, geramos então uma tabela do tipo x f de x para certos valores de x. E se a função f de x é contínua, então nós procuramos na tabela que temos gerado mudanças de sinal de f de x. Por exemplo, se nós temos a equação f de x igual a x mais 3 cosseno de 2x igual a 0, podemos gerar uma tabela, por exemplo, mediante o programa que estamos utilizando, o DCN, e nós temos uma equação como a que estamos observando na tela. Temos gerado então uma tabela de valores desde menos 5 até 5, pulando de 1 em 1. Observamos
que entre menos 1, entre x igual a menos 1 e x igual a 0, existe uma mudança de sinal. Isso quer dizer que entre menos 1 e 0 existe pelo menos uma raiz da equação. Similarmente, entre 0 e 1 também observamos uma nova mudança de sinal da função, e similarmente entre 1 e 2 também existe outra mudança de sinal. Isso quer dizer que entre menos 1 e 0 existe pelo menos uma raiz, entre 0 e 1 existe pelo menos uma raiz, e entre 1 e 2 existe pelo menos uma raiz. Ou seja, temos localizado pelo menos 3 raízes da nossa equação f de x igual a 0, mediante a tabela de funções. Então, novamente, estamos reforçando o que temos afirmado sobre a tabela. Se temos a equação logaritmo de x menos cosseno de x, nós temos, obviamente, que ter o cuidado para não colocar como x inicial o zero, porque o logaritmo em zero não existe. Então, nós temos iniciado nossa varredura de valores de x, então, desde 0,1 até 5,1, pulando de 1 em 1. Então, nós temos a tabela que está sendo mostrada na sua tela, e observamos que entre 1,1 e 2,1 existe uma mudança de sinal, indicando a presença de uma raiz desde que f de x é contínuo. Então, entre 1,1 e 2,1 existe pelo menos uma raiz. E por gráficos, como é que a gente localiza então as equações, as raízes de uma equação transcendental, observando os gráficos das funções? Geramos o gráfico então de f de x, geralmente usando recursos computacionais, né? Embora nas disciplinas de cálculo a gente tenha, digamos, aprendido algumas ferramentas para construir o gráfico de uma função. Bom, no nosso caso, por exemplo, se f de x é a função x mais 3 cosseno de 2x igual a 0, se geramos o gráfico, nós temos o gráfico que está sendo mostrado nessa tela. O que nós devemos procurar no gráfico que identifique uma raiz? Simplesmente devemos procurar os interceptos do gráfico com o eixo x, com o eixo horizontal. Neste caso, estamos notando que entre menos 1 e 0 existe um intercepto, ou seja, existe uma raiz da equação. Entre 0 e 1 também, a raiz deve estar muito próxima de 1. E entre 1 e 2, novamente, também temos um outro intercepto do gráfico com o eixo x, indicando também a presença de uma nova raiz da equação f de x igual a 0. Então, isso reforça o que nós já tínhamos falado anteriormente, localizando as raízes mediante tabelas. Se nós graficamos agora aquela função logaritmo de x menos cosseno de x, nós temos um gráfico que está sendo mostrado na sua tela, e realmente temos uma raiz então entre 1 e 2, porque temos um intercepto daquela função com o eixo x. Então podemos afirmar que no intervalo de 1 a 2 existe uma raiz, porque o gráfico da função assim nos diz.